coração movido por ideias libertárias, que parou de bater em 24 de setembro de 1834. A relíquia deixou Portugal pela primeira vez para as comemorações dos 200 anos da independência do Brasil e foi recebida com honras de chefe de Estado. Pouco antes de morrer, Dom Pedro I desejou oferecer seu coração ao povo da cidade do Porto. E desde 1835, a Irmandade de Nossa Senhora da Lapa é responsável por guardar o coração do primeiro imperador do Brasil. Dia antes do coração vir para as comemorações do bicentenário, a TV Cidade Verde cruzou o Atlântico para conhecer de perto o local que abriga essa relíquia. Visitamos ainda o Palácio de Queluz. Entramos no quarto em que Dom Pedro I nasceu e morreu. Fomos também a Lisboa para conhecer melhor a história da vinda da família real para o Brasil. Nesta região ficava o antigo Porto de Lisboa. Daqui saíam as embarcações para as grandes descobertas, como a de Pedro Álvares Cabral. Já no Brasil, fomos até o Rio de Janeiro, ao Paço Imperial, a primeira residência da família real. Em Petrópolis, tivemos acesso ao principal acervo do país referente ao Império Brasileiro. A gente vai ter acesso agora à sala mais visitada aqui do Museu Imperial. É a sala em que fica o cetro de ouro que foi utilizado na coroação tanto de Dom Pedro I quanto de Dom Pedro II. Nos deparamos também com outra relíquia, a carta de abdicação de Dom Pedro I ao trono brasileiro. Em São Paulo, vamos mostrar lugares que testemunharam a história de Dom Pedro I e os acontecimentos marcantes da independência. Conseguimos uma entrevista exclusiva com o escritor Paulo Resutti, o premiado biógrafo de Dom Pedro I. A TV Cidade Verde vai te levar ainda a uma das nascentes de um riacho que virou símbolo de um momento marcante em nossa história. Viemos também ao Museu do Ipiranga. A TV Cidade Verde foi a única emissora do Nordeste a participar de uma visitação exclusiva para a imprensa de reabertura do museu. E você sabia que teve comemoração da proclamação da independência? Nós descobrimos esse lugar e vamos mostrar. Apertem os cintos, preparem o coração, porque a TV Cidade Verde, a boa imagem do Piauí, vai te levar a partir de agora para a primeira parada da viagem da independência. Cruzamos o Atlântico, viajamos mais de 6.000 quilômetros para mostrar o berço da família real. É impossível contar essa história sem visitar uma das cidades mais antigas da Europa. É de Lisboa que começamos a nossa viagem da independência. Esta é a capital de um país que já foi um dos maiores impérios da humanidade. Uma história ligada ao mar, às grandes navegações e descobertas. Um país que redesenhou o mapa mundo entre os séculos XV e XVI. Para marcar os tempos gloriosos de Portugal como pioneiro marítimo, desbravando rotas pelos oceanos do mundo, à beira do Rio Tejo, foi erguido o padrão dos descobrimentos. Visitamos um imponente monumento em formato de caravela, de 56 metros de altura e 46 de comprimento, com destaque para a figura do infante Dom Henrique, terceiro filho do rei Dom João I. Ele foi o grande impulsionador das expansões e dos descobrimentos do país. O professor piauiense Daniel Martins, doutorando em História pela Universidade do Porto, nos ajudou nessa pesquisa histórica em Portugal. Professor Daniel, o que representa esse monumento, o padrão dos descobrimentos? Bom, o padrão dos descobrimentos ele é fundamental para a história de Portugal, justamente porque ele está nesse elo entre dois grandes monumentos que já existiam aqui. Ou seja, a Torre de Belém, a antiga Torre de São Vicente, e ao lado o Mosteiro dos Jerônimos. Então esse monumento vem, de alguma maneira, colaborar para que aqui se crie um ambiente, lúdico de história, para que você possa observar as margens do Rio Tejo, observar a Ponte Vasco da Gama e dar toda uma questão histórica e até mesmo turística.
Portugal tem pouco mais de 92 mil quilômetros quadrados de extensão. Em termos de área, o Piauí é quase 3 vezes maior que o nosso país colonizador. No final de 1807, Portugal foi alvo de uma invasão que traria grandes transformações não só para os portugueses, mas também para os futuros brasileiros. Os livros contam que as vitórias sucessivas das tropas francesas pela Europa e a decisão de Portugal não aderir ao bloqueio continental, que pretendia fechar os portos de toda a Europa à Inglaterra, motivou o imperador francês Napoleão Bonaparte a invadir o país. Foi a partir deste fato que a família real portuguesa decide fugir para o Brasil colônia, no dia 29 de novembro de 1807. Este é um dos pontos turísticos mais visitados de Portugal. Nesta região ficava o antigo Porto de Lisboa. Daqui saíam as embarcações para as grandes descobertas, como a de Pedro Álvares Cabral. E daqui também saiu toda a família real, seguindo pelo Rio Tejo, avançando pelo Atlântico, para uma viagem que duraria cerca de 2 meses e que transformaria o Brasil colônia em um país independente. Devemos sempre relembrar que a família real portuguesa não parte para o Brasil de forma aleatória. Havia todo um contexto político, né, na Europa, onde as tropas napoleônicas haviam feito um bloqueio. E, de alguma maneira, Dom João VI acabou por reagir a este bloqueio. Isso aqui, de certa forma, é interessante, porque dependendo da ótica, você pode achar que o Dom João VI, como durante muito tempo foi rotulado como um rei fujão, mas sim como um rei que desafiou Bonaparte. Não só pelo simples fato de fugir, mas era um ato de coragem, até porque ele estava saindo de quê? Ele estava saindo do seu habitat natural, onde aqui tinha uma corte, para se deslocar para uma colônia que ainda não tinha, na verdade, uma base estrutural. Tanto é verdade que quando ele chega a Salvador e depois ao Rio de Janeiro, durante esse período em que ele vai proclamar a abertura dos portos em 1808, você vai ver que o período joanino, assim chamado na história do Brasil, vai criar uma série de transformações arquitetônicas, transformações culturais, transformações até ligadas à saúde e à educação, como a criação das faculdades de medicina, como a criação dos triatos municipais, como a criação, na verdade, e construções do Jardim Botânico, enfim, vai dinamizar, vai dar uma certa urbanidade àquela colônia que dentro em breve iria se transformar no Brasil independente. A Força Naval Portuguesa partiu de Lisboa no dia 29 de novembro de 1807. Para entender um pouco mais sobre a estrutura desses barcos que atravessaram o Atlântico com destino ao Brasil e ter mais detalhes sobre esta viagem, fomos até o Museu de Marinha, que está instalado no Mosteiro dos Jerônimos e que atualmente tem um acervo de cerca de 17 mil peças. Fomos recebidos pelo comandante Carlos Valentim, subdiretor do museu. Aqui na sala dos grandes veleiros, nós temos precisamente uma área dedicada aos navios que constituíam a Marinha Portuguesa no início do século XIX, precisamente na altura em que há todo um conjunto de acontecimentos que leva à transferência da família real para o Brasil em 1807. Ainda hoje em dia não se sabe quantas pessoas é que acompanharam o príncipe regente, a rainha Dona Maria I, o príncipe regente Dom João, e os filhos de Dom João e de Carlota e da rainha Dona Carlota Joaquina, mas há fontes que dizem e referem que foram 7.000, 8.000 pessoas que a esquadra, aquela força naval transportou no Atlântico para as terras do Brasil, e há quem refira 15.000 pessoas. O mais importante é termos presente que, de facto, houve uma grande alteração em termos políticos nos dois lados do Atlântico. Ele nos apresentou uma réplica da nau que transportou o príncipe regente Dom João VI. Esta nau, que foi construída em 1791, é de facto um navio emblemático a todos os títulos. Em primeiro lugar porque vai comandar a força naval
que em 29 de novembro de 1807 larga para o Brasil. E é nesta nau que viaja o príncipe regente, Dom João, e o comandante da Força Naval. Era uma poderosa nau, com cerca de 67 metros, e que transportava cerca de 900 homens. Construída nos taleiros da Ribeira das Naus, a melhor madeira e a melhor engenharia da época, e que ficará a pertencer à Marinha do Brasil depois de 1822. O comandante Carlos Valentim também relatou alguns detalhes dessa travessia. As condições não eram as melhores, porque há historiadores, inclusive brasileiros e portugueses, que falam num amontoado de gente e de haveres. Portanto, as condições não foram as ideais. Durante a viagem houve, inclusive, vários surtos, inclusive de parasitas, que se difundiram entre a tripulação, entre os viajantes, inclusive, portanto, o abastecimento quer em termos de produtos alimentares, como foi efetuado com muita rapidez, também para a quantidade de pessoas que viajavam entre Portugal e o Brasil, houve dificuldades a esse nível, o nível, portanto, da alimentação e, sobretudo, as condições de higiene não eram as mais propícias e as ideais para a quantidade de pessoas que viajavam para o Brasil. O Museu de Marinha também tem um pavilhão com galeotas reais, barcos a remo que eram usados para passeios no Rio Tejo. Um deles foi construído especialmente para as festas do casamento de Dom João VI com Dona Carlota Joaquina. Depois da longa viagem, foi aqui, no Cais do Porto, na Baía de Guanabara, atual Praça 15 de Novembro, que a família real portuguesa desembarcou no Rio de Janeiro. De acordo com os livros de história, uma multidão aguardava ansiosamente a família real. Após o desembarque, um imenso cortejo foi formado e todos seguiram para a Igreja do Rosário. De lá, a família real foi levada ao Paço Imperial. Esta é a entrada principal do Paço Imperial. Imaginar que Dom João VI e toda a família passaram por aqui, atravessaram aquele arco, porque, segundo os historiadores, esta foi a primeira moradia da família real aqui no Brasil, que só desembarcou no dia 8 de março de 1808. E a moradia aqui no Paço Imperial foi por pouco tempo, porque logo em seguida a família real iria morar num palácio mais amplo, mais agradável, situado no bairro de São Cristóvão. O Paço Imperial foi também a sede de despachos da família real. Daqui saíram importantes decisões. Em 9 de janeiro de 1822, por exemplo, Dom Pedro I, filho de Dom João VI, anunciou de uma das janelas do prédio colonial a decisão de ficar no Brasil, agindo de forma contrária às pressões da corte portuguesa, que exigiu o retorno de toda a família real para Portugal. Decisão que antecedeu a proclamação da independência do Brasil. E a seguir, de Portugal, nós vamos falar sobre um movimento político que aconteceu em Porto e que foi importante para o processo de independência do Brasil. De São Paulo, uma entrevista exclusiva com o escritor premiado Paulo Resulti, biógrafo de Dom Pedro I. E a TV Cidade Verde foi a única emissora do Nordeste a participar de uma visitação exclusiva para a imprensa de reabertura do Museu do Ipiranga. E mais, a gente vai conhecer uma das nascentes do Riacho, esse riacho símbolo da independência do nosso país, o Riacho do Ipiranga. E você sabe onde Dom Pedro I comemorou a independência do Brasil? A gente te mostra já já, depois do intervalo.